Pois é, Armes, no vídeo de hoje, na verdade não vi, mas como na notícia de hoje, o vídeo, né, a notícia já não é muito legal, né? Pra vocês verem aí pelas redes vizinhas, tá acontecendo negócio com RM, não só com RM, mas como com BTS em si, né? Tem pessoas aí muito maldosas que dizem que são Armes, mas na verdade, né, as armas sul-coreanas, né, e australianas estão falando coisas maldosas dos meninos e não tá legal. Bom, na notícia de hoje, né, o RM, né, o líder do BTS, pede desculpas após fazer live sincerona, né, e como disse, estava frustrado, né. Então vou contar pra vocês por qual motivo também dele estar, né, frustrado. Então, antes de começar o vídeo, vai deixar o seu like, se inscreva no canal. E tá chegando agora no canal, não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se mais, traz um novo inscrito aqui pro canal. Vamos chegar rumo nessa meta de 70 mil inscritos até no final desse ano. Peço muita ajuda de vocês. Compartilhe esse canal com todo mundo e tragam eles aqui para eles se inscreverem e vamos juntos nessa meta, beleza? Vamos lá, vamos entender sobre essa notícia aí do RM, né, qual o motivo dele também estar frustrado, que sinceramente aconteceu e ele não tá gostando das coisas, né, que aconteceu. Mas vamos lá, líder do grupo de K-pop disse não poder mais responder pelos outros membros. É assim, claramente não vai ser por ele, né? O rapper RM, solista e integrante do BTS, pediu desculpas aos fãs após falar com sinceridade em uma transmissão ao vivo no fim de semana. No sábado do dia 6, RM disse na live que às vezes se sente frustrado porque as pessoas ainda esperam que ele fale em nome de todos os 7 membros. Ele explicou que, embora sempre tenha tentado proteger o grupo, todos os integrantes agora são adultos, com suas próprias vidas e decisões. E ele falou assim: há muitas coisas sobre as quais não posso falar, incluindo o que acontece nos bastidores, disse RM. O que eu quero dizer é que não posso mais representar o grupo, pois sou apenas uma pessoa. Né, que claramente a gente possa dizer que, né, não é mentira, né, o RM basicamente é uma pessoa só, né, não é duas. E mais outra que ele falou assim: cada um de nós tem seus próprios limites, seu próprio estilo de vida, suas próprias tendências e estilos. Então, eu ir à empresa dizer que precisamos fazer algo pelos membros, ou eu dizer aos membros o que fazer, isso não se aplica mais. RM também falou sobre a cobrança de parte dos fãs por conteúdo e disse também não ter mais tanto poder de decisão nos anúncios do BTS como no início da carreira. A empresa agora é uma empresa de capital aberto, não é mais a Big Hit de 9 pessoas que era quando entrei. Não posso controlar os preparativos da empresa a meu critério. Também sou apenas um membro da sociedade, um trabalhador. E o mesmo vale para os membros. Todos nós estamos na casa dos 30 anos agora. Após a repercussão do desabafo honesto na live, RM publicou um pedido de desculpas no Reverse nesta segunda-feira, no dia 8, né? E, novamente, desculpem por cansar muita gente com a live de 2 dias atrás. Recebi muitas ligações. Não me arrependo de ter feito, mas estava frustrado. Então peço desculpas. Aguardem novidades em breve. Vou fazer música, praticar dança e pensar em novos conteúdos, escreveu o RM. O BTS está programado para voltar aos palcos em 2026. Eles lançarão um álbum em março e entrarão em uma turnê mundial com mais de 60 datas previstas, né? Recentemente eles passaram uma temporada nos Estados Unidos para gravar o próximo disco, né? E assim, bom, vamos lá que o negócio tá feio hoje, né? Bom, como eu vi aqui, não é só uma coisa que a gente vai ter que explicar, né? Vamos lá.
Gente, vamos lá que eu fiquei mais do que perdido. Mas vamos lá. Cara, assim, eu não posso dizer, mas tem que falar com sinceridade aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o RM é o líder do BTS? Sim, ele é o líder. Só que gente, pelo amor de Deus, vocês têm que entender uma coisa. O Namjoon, né? Ele é o líder do BTS. Exato. Ele é o líder do BTS. Só que para ele resolver as coisas, não é do jeito que todo mundo pensa. Ah, você consegue resolver isso, consegue resolver aquilo. Ah, ele consegue fazer tudo rapidinho. Não. O Namjoon, ele é uma pessoa, tá? O RM, ele não é tipo um robô para fazer tudo de uma vez, tá? Ele tem que fazer uma coisa de cada vez. E essas armas, né? Essas armas sul-coreanas e australianas, né? Como já vi no Kawaii aí, elas assim pensam que o RM é um robô, né? Ele consegue fazer tudo em uma hora só. Não, ele faz uma coisa de cada vez. E como ele falou, a empresa não a Big Hit não é a Big Hit de 9 pessoas. Agora não é mais aquela empresa que todo mundo pensava. Agora a empresa mudou, né? Como essa empresa veio mudando ao longo dos anos, não é mais aquelas pessoas que tanto ele conseguia fazer as coisas. Agora é muito complicado para ele resolver, né? Então assim, a gente tem que entender não só o lado dos meninos, mas também tem que entender o lado do RM, porque ele é o líder. Ele já, como ele sim falou, a gente já tá na fase dos 30 anos. Não tem como a gente fazer tudo que tem direito, né? Assim, todo mundo tem as suas decisões, todo mundo tem a sua lista de tarefas, né? Tem as suas tarefas, todo mundo é tarefado, todo mundo tem que resolver problemas e às vezes não dá tempo para eles conversar com o ARMY no EVC, igual quando eles estavam lá dentro do serviço militar, né? Quando eles estavam no serviço militar era a mesma coisa. Eles, na cabeça deles, eles não só estavam pensando no serviço, mas em si eles estavam pensando no ARMY também. Só que eles podiam mandar mensagem todo dia pro ARMY? Podia. Só que no serviço militar é impossível de você ficar toda hora no telefone, sabe? E para eles é difícil, não é aquela coisa de falar que é tão normal assim. Não, tá? Então assim, tem gente que não entende a fase do RM, sabe? Então assim, como ele falou aqui, e eu vou contar novamente. E ele falou assim: há muitas coisas sobre as quais não posso falar. Que basicamente não só ele, mas como os meninos também têm os seus segredos, né? E claro, se eles não querem falar, né? Tipo, se eles não querem falar, deixa eles quieto, né? Então assim, vamos lá. Incluindo o que acontece também nos bastidores, que eles não podem falar muito, porque às vezes também eles não gostam de falar. O que eu quero dizer é que não posso mais representar o grupo, pois sou apenas uma pessoa, né? Resultado, o que ele queria explicar com isso? Porque eu sei que muita gente vai se perguntar. Ele queria dizer que não, ele pode ser o líder do BTS, ele é o líder. Só que além do líder, ele tem que resolver os problemas dele também, sabe? Então assim, ele é uma pessoa para muita gente, sabe? Ele não é um robô que resolve tudo de uma vez. Então assim, ele tem que tomar conta do BTS, ele tem que tomar conta dos seus problemas, ele tem que resolver problemas do grupo. Então assim, tem o álbum também que tá nesse meio junto, sabe? E esse álbum tá crescendo uma bola enorme de problemas. Então assim, ele tá, como eu sempre falei pra vocês, ele tá trabalhando muito duro no álbum de 2026. Por isso que os meninos não estão falando no EVC. Cada um, alguns membros conseguem dar um tempinho para conversar com o ARMY no EVC, outros não. Então assim, eles estão treinando muito sobre o álbum, sabe? E sobre algumas músicas novas. Por isso que tá essa confusão e muita gente tá se perguntando o porquê, por qual motivo os meninos sumiram, né? E eles não sumiram, tá? E assim,
Outra frase também que ele falou, né, que para vocês terem uma ideia, né, para entender um pouco melhor, que é essa daqui. A empresa agora é uma empresa de capital aberto, não é mais a Big It de 9 pessoas, que era quando eu entrei, né? Tipo, quando ele entrou foi lá em 2013. Então assim, não é mais aquela empresa que todos conheciam lá atrás. Agora é outra, tá? Então assim, não posso controlar os preparativos da empresa a meu critério, né? Porque claramente não é ele que se mete nessa parte, é a empresa, tá? E também sou apenas um membro da sociedade, um trabalhador, né, que tenta fazer o que tem que fazer. E o mesmo vale para todos os membros, tá? Todos nós estamos na casa dos 30 anos agora. Então o resultado é eles que têm as decisões de si, tá? É eles que fazem o que tem que fazer. Ninguém manda neles, claramente além da empresa, tá? Mas como estão na fase dos 30 anos, eles têm muito trabalho a fazer. Então assim, muita gente fica desesperada falando que mas os meninos sumiram, não sei o que. Calma lá, gente. Calma que eles vão aparecer. Vocês já estão sabendo que estão trabalhando com o novo álbum de 2026. Resultado, em março os meninos vão fazer uma turnê com 60 datas e 65 shows. Então assim, vai ficar uma zona? Também, vai ficar uma confusão só. Não vai ficar aquele nó que você não consegue desamarrar nem por nada, sabe? Então, assim, a gente tem que entender o lado dos meninos também, tá? Não é só a gente entender o lado da empresa. Os meninos tá fazendo o que tem que ser feito, eles estão tentando fazer o máximo possível deles, né, pra ficar conversando com a Armin no Reverse. Por isso que eles estão sumindo, eles não estão falando muito lá por estarem trabalhando para um novo álbum, né, como falei pra vocês. Então assim, vai vir coisas novas também pra eles e pra gente ouvir também, tá? E claramente essas armas sul-coreanas, e eu não tô falando mal, mas essas armas sul-coreanas e australianas, elas têm que não só entender o lado da empresa, mas elas têm que entender o lado dos meninos, porque esse mês de dezembro que a gente tá, eles estão trabalhando quase tipo o ano todo para esse novo álbum que vai vir em março. Por isso que eles estão desesperados. Eles estão trabalhando duro, mas eles estão fazendo tudo o que pode, tá? Assim, muita gente pode falar, mas eles sumiram do evento. Eles não sumiram. Eles não sumiram. Estão trabalhando duro para o novo álbum. Então, né, vamos entender o lado deles um pouquinho, que vocês sabem como é que é. Vida de artista não é fácil, tem gente que não entende, então é difícil de entender, mas a gente também tem que entender o lado deles, né? Bom, mas é isso, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou dessa notícia aqui, entendeu o lado do RM também, deixa seu like, se inscreva no canal. Quem está chegando agora no canal não é inscrito ainda e é novo, se inscreva-se embaixo, traz um novo inscrito aqui no canal. E vamos juntos rumo nessa meta de 70 mil até o final desse mês. E eu peço muita ajuda de vocês. E é nóis, valeu, foi até a próxima notícia do BTS. Fui!